Olá, meu nome é Rita, sou trabalhadora do Centro Espírita Quindu Estrela do Oriente. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de O Livro Céu e Inferno, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Os fenômenos espíritas modernos chamaram a atenção sobre fatos semelhantes que se deram em todas as épocas. E a falta de conhecimento viu como sobrenatural esses fatos extraordinários, cuja razão eram desconhecidas, e foi muito ampliada pela superstição, com crendices absurdas e uma infinidade de lendas misturando verdade com falsidade. Assim, as doutrinas sobre os demônios prevaleceram por muito tempo. E tudo que pudesse tirar o homem da ignorância, ampliando as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como diabólicas. Os fenômenos espíritas, ao se multiplicarem e sendo mais bem observados com as luzes da razão e os dados da ciência, confirmaram a intervenção de inteligências ocultas, porém sem ultrapassar os limites das leis naturais. Os espíritos são as almas dos que viveram na Terra, e conforme a escala espírita, há diferentes ordens de espíritos, com diversas categorias de espíritos bons e maus, de acordo com sua evolução intelectual e moral. A Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas, dizendo que os demônios disfarçam sua presença para afastar suspeitas. São sempre astutos e pérfidos, atraindo os homens para suas ciladas, oprimindo, escravizando, outras vezes despertando a curiosidade por meio de fenômenos e brincadeiras pueris. Outras vezes, eles pedem a confiança e provocam a familiaridade ou se fazem passar por divindades e bons gênios, ou tomam nomes e mesmo traço de mortos que deixaram a lembrança entre os vivos, inclusive colocando os fenômenos extraordinários obtidos pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo e pelo órgão inteligente das mesas falantes na mesma situação. Para a Igreja, os anjos não aceitariam esses papéis indignos e nem se prestariam aos caprichos de uma curiosidade vã. Os que atendem a esses chamados não são enviados de Deus, mas os agentes do erro e do inferno. Para a Igreja, os anjos e demônios são seres diferentes das almas humanas e constituem uma criação especial, uma criação à parte. Já o Espiritismo, a esse respeito, esclarece essas situações de uma maneira diversa, que não há nenhum meio de se constranger um espírito a nos atender contra a sua vontade. Eles podem se igualar ou ser superior a nós em moralidade, nesse caso nenhuma autoridade temos sobre eles, ou ser inferior, neste caso sendo permitido agir sobre eles se for para o seu bem, e nisso os outros espíritos auxiliam. Para a evocação dentro da doutrina espírita, a principal disposição é o recolhimento, para estabelecer ligação com os espíritos sérios. Tendo-se fé e o desejo de fazer o bem, obtém-se mais força para evocar os espíritos superiores. Nenhum objeto material atrai ou repele os espíritos, assim como nenhuma fórmula sacramental. O Espiritismo desaprova toda a superstição, fórmulas, magias na comunicação com os espíritos. Toda a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. O corpo enterrado fica ali em definitivo, mas o ser espiritual, fluídico e inteligente, o espírito, separa-se dele no momento da morte, e desde a separação nada mais há de comum entre eles. Se os anjos e santos puderam no passado se manifestar através de aparições, curas, orientações, por que não as produziriam hoje? Porque na atualidade só os demônios poderiam fazer. O Espiritismo diz que nenhum espírito bom ou mau pode se comunicar sem a permissão de Deus e tem o livre-arbítrio para atender ou não. Os fariseus diziam que Jesus fazia o bem pelo poder do diabo, e a resposta de Jesus para isso foi: reconhecei a árvore pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom. Portanto, ele não daria mais recursos aos demônios para perder o homem do que dá aos anjos da guarda para o salvar.
Muito obrigado, até uma próxima.